Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um TelaCast, o podcast do Tela20. Nós estamos aqui pelo YouTube do Tela20 e também no Instagram, @Tela20. Lá você acompanha os cortes também da nossa conversa. Nós estamos no Instagram do Tela20 e também no Instagram do TelaCast. Lá tem tudo organizado, todas as últimas conversas. Você pode acompanhar também lá os cortes e no nosso canal do YouTube a conversa toda completa. E hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio o Francisco Ferreira, que é vice-presidente da Sicredi Caminho das Águas, e o Shirley Zucchetti, diretor executivo do Sicredi Caminho das Águas. Falei tudo certinho o nome, Shirley? Perfeito. Não errei nada? O do Francisco é fácil, né? O meu que precisa de um preparo. Muito bem. Antes de dar um oi aqui para vocês, só quero agradecer também os patrocinadores aqui do TelaCast: Sicredi Caminho das Águas, Super da Praia, Visual Calçados e Esportes, Debastiani Nunes Odontologia, La Cantina, Jean Ambientes, Tchebir, Unirad, Orsi Santiago Contabilidade, Matheus Scheidauer Nutricionista, Oraunic e Botomé Síndico. Muito obrigado também a todas essas empresas que fazem aqui possível o TelaCast. Agora sim, bem-vindos aqui novamente, né? Agora pela primeira vez nesse estúdio, mas já são aí visitantes já de segunda data aqui do TelaCast. Bem-vindos, então, começar aqui com o Francisco. Bem-vindo aqui ao TelaCast. Boa tarde, Esteban. É um prazer estar aqui. Eu vinha no caminho comentando com o Shirley que a gente veio da região do Vale dos Sinos, né? Cada vez que a gente vem para o litoral, a gente vê um condomínio novo nascendo, né? E a gente vê a pujança que tem o litoral e como o desenvolvimento parece que está caminhando para esse lado de cá. Então, toda vez que a gente vem para cá, além de ter esse ar agradável da praia, também tu vê um desenvolvimento que não se via há muitos anos no litoral, né? Então é muito prazeroso vir e ver que o desenvolvimento está vindo junto, né? É muito bom isso. Cada vinda para cá é algo novo, algo diferente, né? Sempre tem novidade. Bem-vindo, Shirley. Bem-vindo, Estevão. Aqui, Francisco também, a gente veio conversando. E eu dizia para ele como é legal também eu vim de carona essa vez, né? Porque eu quase sempre estou dirigindo e de carona eu pude também... Apreciando a vista. E realmente... Está muito pujante aqui o nosso litoral e a gente entrando num deslocamento aí bastante breve. Toda vez pode constatar isso, né? E acho que também essa visualização assim de 5, 10 anos assim para trás, assim no passado, a cidade vai mudando muito e tem coisas muito boas pela frente ainda, né? A gente tem aqui projetos como um novo hospital, que é muito grande, que vai se tornar uma grande referência, que Capão hoje até já é referência, né, para municípios ao redor, mas vai se tornar ainda maior. Então, eu acho que tem essa, como se fosse uma expectativa dentro da própria cidade, assim, por tudo que vem por aí também de crescimento, né, que tem espaço ainda, né, para Capão da Canoa ainda evoluir muito, né, então é legal também ter essas empresas que tenham essa visão e queiram crescer juntos, né. Acho que é por aí também. Eu acho que sim, eu acho que quando o desenvolvimento vai chegando, a infraestrutura precisa ir acompanhando, né? Sim. E é por isso que vem essa necessidade de hospital, de melhorar as estradas, né? De como chegar aqui. A gente ainda vinha falando aqui de quanto tempo a Estrada do Mar vai ficar via simples, né? Quando é que vai ser duplicado? Isso é uma questão de tempo para acontecer, já passou, né? da data por ali, né? Então, tem pujança, o desenvolvimento vem junto, a infraestrutura precisa acompanhar, né? Perfeito. Hoje, acho que de início, né, podemos falar um pouco sobre um balanço, né, trazer informações aí de como é que foi o 2025, né, da Sicredi Caminho das Águas. Se foi um bom ano, imagino que sim, né? Como é que vocês avaliam isso e se foi um bom ano, por quê, né? O que foi feito certo? Qual é o caminho que foi trilhado, né, para atingir aí esses dados, essas informações de 2025? Contigo, hein? Bom, então vou eu, né? Se foi bom é comigo, se foi mal é comigo também, mas ainda bem que fomos muito bem, né? Mas brincadeiras à parte, Esteban, aqui o Francisco também conhece bem os números, né? E para falar de balanço a gente fala de número, mas não só de número, né? Depois o Francisco vai complementar, vai, digamos assim, também aquecer esses números, porque afinal de contas somos uma cooperativa, né? Para falar de números, para falar de balanço, o ano passado, assim, foi um ano muito desafiador para a cooperativa, né? Tanto por aspectos regulatórios que o Banco Central modificou,
e exigiu, assim, não só das cooperativas, mas de todas as instituições financeiras, uma série de adequações, né? Para nós não foi diferente. E a gente conseguiu dar uma resposta a partir dessas novas necessidades legais muito boa. Tanto é que a gente cresceu no ano passado, as nossas sobras líquidas, mais de 45%. Acho que é legal sempre definir ali a sobra, que é um termo, né, utilizado pela cooperativa, né? Justamente, isso. Né? E daí para falar disso aí, né, Francisco, assim, um banco, por exemplo, ele é uma sociedade capital. Então, um banco, em essência, ele tem foco exclusivamente no lucro. Tudo que ele faz, tudo que ele pensa e faz é para obter lucro. Uma cooperativa, ela não é uma sociedade capital. Ela é uma sociedade de pessoas. Tudo que ela faz, tudo que ela pensa é para atender as necessidades da comunidade que ela está inserida. A cooperativa é uma instituição de pessoas local, né? Quando a gente leva esse mesmo conceito para o balanço, lá no balanço do banco ele tem lucro. No balanço porque a finalidade é o lucro. Na cooperativa ela tem sobras, porque é o que sobrou da operação que ela tem para atender o que o associado precisa. O foco é atender o que o associado precisa. Mas claro que para ser sustentável, você também precisa ter resultado. É o que a gente chama de sobras. Perfeito. E aí, no decorrer aqui, quem sabe, da explanação, eu possa falar um pouco melhor sobre isso, né? Quer ver, Estevão? A gente cresceu no ano passado, tem 2 dados aqui que são emblemáticos, assim. Nós captamos dos nossos associados mais de 330 milhões. Ou seja, associados que procuram a cooperativa, confiam na cooperativa e fazem na cooperativa as suas economias, as suas poupanças, né? As suas reservas. A cooperativa pega esse recurso e ela tem que devolver para a comunidade como crédito. Então, ela devolveu 200 milhões em crédito no ano passado. Nós somos uma cooperativa que administra quase 2 bi já em ativos. Então já tem uma relevância, né? Claro. E eu estou te falando com praticamente 100 mil associados. Eu acredito que mais 2 ou 3 meses a gente consiga já comemorar, celebrar outro marco que é 100 mil associados na cooperativa. Legal. Numa área de atuação que conta com 700 mil habitantes aproximadamente, né? Então a cooperativa já começa a ter uma relevância. O que a gente gera de economia para o associado é maior do que as sobras que a cooperativa conquista. Porque a grande finalidade é gerar vantagem para o associado, é gerar vantagem para as cidades que nós estamos inseridos. Através de que forma essa economia? Tarifas? De várias, a cooperativa ela precisa operar com soluções financeiras mais vantajosas. Então, estou falando de preços melhores do que o sistema bancário convencional, mas não só isso, né? Também outros projetos, que o Francisco aqui fala muito melhor do que eu, que são projetos que só são desenvolvidos porque somos cooperativa. Temos foco na região, foco nas pessoas. Se tivéssemos foco no lucro, nós não investiríamos parte do nosso resultado nesses projetos, né? Então a gente gera ganho para a região de várias formas, né? Perfeito. Isso, quando o Shirley fala das entregas, assim, que vão mais na linha do que é social, né? Que a gente entrega para a comunidade, é que está um dos princípios fundamentais, assim, do cooperativismo, que é tu desenvolver a tua região, a tua comunidade, né? Quando a gente fala em região, a nossa região começa em Campo Bom, vai até Torres, vai até Tavares. Então pega essa parte litoral toda aqui, né? São 280 quilômetros de litoral que pertence à nossa área. Então, quando a gente está dentro de uma região alimentada por uma cooperativa e que a gente fala que a gente deixa resultado na região, muito o que acontece por exemplo, uma cidade como Capão, de repente ela está fazendo investimento na cooperativa, o pessoal está levando dinheiro para a cooperativa e a cooperativa está fornecendo crédito para Capão. Mas, de repente, Capão está superabitário, que é o que acontece, né? Tem mais investimento do que crédito, empresta por uma cidade que tem o contrário, né? Que tem mais crédito do que investimento.
Então, quando tu está dentro de uma área onde a cooperativa representa várias cidades, são 33 cidades dentro da nossa área, existe essa compensação. E isso é uma forma de fazer com que esse recurso seja distribuído de forma igualitária, né? Que fique espalhado dentro da nossa região, desenvolvendo a região. Uhum. E aí, quando a gente fala que é uma das diferenças do banco, por exemplo, é que a gente deixa o nosso recurso aqui, né? Se não está nessa cidade, está na cidade do lado, está na outra, mas está próximo. E Quando também as economias dela conversam muito, né? Conversam entre elas, ali, né? Sim. A pessoa, de repente, que mora em Campo Bom, tem casa aqui na praia, então uma coisa está alimentando a outra. Mas aí quando tu vai para um banco, às vezes a sede desse banco está na Espanha, né? O Álvaro gosta de falar, né? Tem um banco vermelhinho que a sede é na Espanha. Uhum. Então, esse dinheiro não fica aqui. O dinheiro que tu coloca lá vai para outro lugar, né? Os acionistas moram em outro lugar. Os nossos acionistas, que são os nossos cooperados, moram aqui. Então, os nossos recursos são espalhados dentro, que acaba gerando uma economia para essa região, né? E aí tem também as entregas que a gente faz através dos nossos programas. Por exemplo, no ano passado, um dos programas que a gente tem, que é o Juntos pela Comunidade, que olha justamente para as entidades, né? Elas fazem projetos e escrevem num edital, esse edital vai para validação, atendendo todos os requisitos lá, acaba sendo contemplado. Uhum. Pode ganhar até R$10 mil por projeto, né? E no ano de 2024, a gente levou para distribuição em 2025 o valor de R$300 mil. De 2025 para distribuir em 2026, que foi pago agora em janeiro, eu só não lembro o dia certo, mas já foi pago, foram R$500 mil. Então, a cooperativa também, quando ela começa a se estruturar, né? Começa a ter mais recursos, começa a alcançar mais dinheiro também para distribuir dentro da comunidade. Então, no caso, os desse ano ainda será lançado edital, que será pago em 27. 27, exatamente. O edital geralmente lança entre agosto e novembro. Ali tem uma janela que ele abre, né? As entidades escrevem os projetos. Aqueles que fecham ali em novembro já vão para avaliação e aí são contemplados. E gera interesse se todo esse orçamento é utilizado? É uma pena que às vezes tem cidades que não têm projetos, tá? Acontece isso também. Mas em geral a gente está fazendo um trabalho muito forte, através inclusive das assembleias, né? Para divulgar esse tipo de projeto, porque a gente quer justamente que as pessoas tragam projetos e que tragam projetos de preferência que sejam, que alavanquem ainda mais projetos, né? Por exemplo, se tu vai lá fazer um pedido para alguma coisa que seja muito ligada a assistencialismo, é claro que ela vai ter menos pontos lá na avaliação. Agora, se traz um projeto que tu vê que desenvolve aquela região, acaba tendo mais pontos e tem uma facilidade a mais de contemplar. Então, projetos que sejam de envergadura, mais focadas para o desenvolvimento, sempre tem mais pontuação. Então, a gente tem um critério de avaliação que olha para isso também. A cada real que a gente coloca, quanto ele vai multiplicar depois, né? Vocês lembram de algum case, assim, dentre esses projetos? De algum exemplo, pelo menos, que tenha sido interessante? Tem vários projetos, assim, na linha de desenvolvimento, de educação, né? Em várias cidades. O Rotary também e Lions fazem alguns projetos muito ligados aí as crianças também, né? Então, os projetos são muito ricos, assim, e olhando muito para a educação. É o que a gente mais vê, assim, que o pessoal está trazendo, porque eu acho que existe uma demanda muito grande de educação no país, né? Não só na nossa região, mas a nível de país. Então, é natural que venham esse tipo de projetos também. Como um todo, eu acho que o Sicredi, né, tem esse olhar para crianças, para a educação, inclusive com o projeto das cooperativas escolares, né? E que tem até um projeto em andamento em Xangri-Lá, né? Gostaria que vocês comentassem um pouco também, de forma geral, né, do projeto e da atividade aqui também na nossa região. As cooperativas escolares, que é o projeto que tu cita, a gente tem uma no litoral, que está em Terra de Areia, que é uma cooperativa que está muito interessante, assim, porque está se formando um case ali, assim, eles estão se destacando, inclusive a própria escola relata uma melhora no IDEB, no desenvolvimento da escola. Eles não tinham medalhistas escolares nas Olimpíadas, tem 2 agora, e 2 que participam, inclusive, da cooperativa.
E aí o que eles relatam é que não é que a cooperativa muda a vida das pessoas, mas eles começam a ter crianças mais engajadas, né? Com mais responsabilidade, que tem uma certa atividade, como é uma atividade de contraturno. Então as crianças estão procurando muito, a ponto de muitas vezes eles não ter a quantidade suficiente, né, de vagas para atender todos que procuram. Então eles também estão estudando um pouco isso lá para ver de que forma a gente consegue expandir mais. E agora a gente tem um projeto aqui em Xangri-Lá também que está em andamento já. Esse ano deve fundar, eu acredito que é setembro ou outubro, já funda a cooperativa. E a fundação é um evento, né? Na verdade, o projeto começa agora, já começou ano letivo, já começou o projeto. Então, eles vão sendo capacitados, vão aprendendo o que é uma assembleia, quem é que vai ser o presidente, quem vai ser o vice, quem é o tesoureiro, quem é o diretor executivo, né? Aí forma esse time, esse conselho, digamos assim, e aí forma uma assembleia, e é muito legal de assistir, porque tu vê crianças lá de 12 anos, 13 anos, fazendo uma assembleia, discursando. Então é legal de ver o desenvolvimento que eles vão criando, né, ao longo dessa capacitação. No projeto em si, o que eles devem fazer assim, a partir da fundação, ou já antes, né? Ele é um projeto de contraturno, né, focado muito na educação. Então eles têm aula de empreendedorismo, de oratória, de cooperativismo e também sobre questões da organização da cooperativa, né? E eles vão trabalhando essas habilidades para chegar lá na assembleia e fazer justamente a assembleia de fundação. A partir desse momento, eles começam a fazer projetos. Como eles não podem fazer comercialização, porque a gente está falando de menores, né? Então, eles fazem projetos que sejam mais voltados aos fins sociais, tá? Por exemplo, na Mascarenhas, que é a de Terra de Areia, eles fizeram um projeto de educação para a coleta seletiva do lixo. Então, as crianças desenvolveram um projeto e foram para dentro da comunidade ensinar as pessoas como fazer isso. Aí a gente tem uma outra que é uma cooperativa dentro da PAI, que ela é em Igrejinha, né? Só que lá não são menores, porque a PAI ela pega várias idades, né? Então lá eles podem comercializar. Aí tem um case muito interessante, que é o das bolachinhas de Natal. Eles vendiam a bolachinha de Natal lá, o pacotinho, a R$5. Aí, dentro da cooperativa escolar, eles tiveram uma ideia de pegar essa mesma bolachinha, botar um glacê branco e botar uns confetes em cima e botar um pincelzinho junto e começaram a vender a R$15. Porque quando tu molhava o pincel, tu pintava a tua bolacha. Então, foi um projeto que eles criaram ali, conseguiram aumentar o preço e a demanda eles não conseguem atender. Porque o pessoal comprou, né, gostou da ideia. Então, são cases que vão surgindo dentro das cooperativas escolares e a gente está ali não para ensinar eles a fazer, mas sim para embalar, né? Para apoiar eles. Esse, por exemplo, da PAI, agora que eles criaram tudo, eles continuam com essa cooperativa ou tem um momento que acabou o projeto e acabou também por ali? Ela segue? O que acontece nas cooperativas escolares é que vai tendo uma renovação, né? A cooperativa, por exemplo, se eu não me engano, Rolante já vai completar 7 ou 8 anos já que tem cooperativa escolar. Ela vem sendo renovada, né? O pessoal chega no 9º ano, vai para o ensino médio e aí entram novos e vai dando sequência. Que legal, que legal. Falando então, voltando a esse balanço, né, de 2025, como é que vocês visualizam também isso que eu perguntei, já que se os números são bons, o que vocês visualizam que foi bem feito? Claro que temos essas, né, diferenças de bancos para cooperativa de crédito, oferta também de melhores números, né, para o associado, mas o que mais vocês visualizam assim de que realmente as pessoas têm embarcado, né, nessa ideia? Vocês veem que vai mais por esse lado também? Sim. É uma forma de um atendimento diferente? O que vocês visualizam para esse crescimento assim, e esse sucesso em 2025? O que eu tenho falado sobre isso, Esteban, é assim, é uma resposta ampla, né? Justamente por isso que na minha visão, acho que na nossa visão, o crescimento é sustentável. Porque a Sicredi Caminho das Águas é uma das poucas empresas do nosso país que tem mais de 100 anos. É uma empresa centenária, né? Então, veja,
Ano passado, a gente colheu resultados 45% superiores por um trabalho que a gente vem fazendo já há algum tempo. O que acontece é que agora esse trabalho... Já viu aquela expressão de enterrar cano? Não, pior que não. Enterrar cano é quando você está trabalhando e você não vê, né? Está embaixo da terra. Sim. Alguma coisa, de vez em quando, onde tem um cano que escapa, né? Uma boca de lobo, você diz, lá estão fazendo alguma coisa. Mas para chegar naquela boca de lobo lá, sim. tem um monte de cano enterrado, né? Então a analogia é um pouco essa. E a gente, então, ao longo dos anos, aí, enterrou muito cano, né? Estruturando a cooperativa, contratando, desenvolvendo as pessoas, desenvolvendo as lideranças, ampliando agências e tal, investindo muito, né? E a ideia é que daqui para frente, a cada 3 anos, a gente dobra o tamanho da cooperativa. O projeto é, nos próximos 3 anos, dobrar o tamanho da cooperativa. Então, essa é uma resposta. A tua pergunta é o que vocês fizeram? É um conjunto de fatores, né? Colaboradores preparados, um posicionamento claro. Por exemplo, enquanto os bancos estão saindo fisicamente, nós estamos entrando, né? Nós estamos mantendo e ampliando presença. Por mais que a gente possa fazer negócio por aqui, e a gente também faz na cooperativa, né? A gente não abre mão de estar presente. Então, ser simples, ser próximo e ter uma postura ativa nas nossas relações, né? Esses projetos todos que o Francisco mencionou é um movimento ativo da cooperativa para levar desenvolvimento para a região. Trabalhando as escolas, trabalhando as entidades, tanto ajudando a pescar, mas também dando peixe para aquelas situações que a pessoa precisa, né? É o que a gente separa o assistencialismo de projetos mais empreendedores, né? Então a gente não abre mão do assistencialismo se é aquilo que a pessoa está precisando no curto prazo. Mas a nossa ideia também é fomentar o empreendedorismo para que o ecossistema possa prosperar por si só, né? Ser vivo, ser próspero. Então é um conjunto de respostas. A gente atingiu, para você ter uma ideia, 240 milhões de patrimônio. Um dado para nós muito importante, porque o patrimônio é o coração da cooperativa, digamos assim, é o sangue, né? É ele que possibilita a gente atender as demandas de crédito que a nossa região tem. Então, nos próximos 3 anos, imagina, a gente quer transformar 240 em 500 milhões, que é dobrar o tamanho da cooperativa. Isso significa, na prática, dobrar o tamanho de financiamento dos projetos que tem na nossa região. Então, a cooperativa, ela já é e ela vai ser ainda mais um instrumento de desenvolvimento aqui da região. Por quê? Porque pegar crédito na cooperativa tem que ser mais acessível do que pegar crédito num banco comercial tradicional. Investir numa cooperativa tem que ser igual ou mais rentável do que investir num banco comercial. Só que aí investimento a gente tem que ter um cuidado, né, Francisco? Que é o seguinte, a gente está vivendo uma fase aí que tem muita promessa de altas rentabilidades. Eu queria perguntar justamente pela credibilidade, assim, de ser uma instituição, como vocês falaram, centenária, né? Que gere essa segurança, né? Hoje a gente vê escândalos até nacionais com bancos, né? Que também ofereciam taxas absurdas, né? Que por si só já deveriam levantar uma dúvida, né? Mas ainda assim as pessoas acabam, né? Sendo vítimas. E muitas vezes quando estoura o escândalo, são vítimas 2 vezes, porque, né, uma vez quando acaba perdendo dinheiro ali no investimento e outra vez porque o sistema em si tem que se reorganizar e quem vai acabar pagando isso novamente é o contribuinte, né? Então, perde por várias vias, né? Então, por isso também tão importante o papel de credibilidade de uma empresa e que as pessoas também não se deixem enganar, né, por promessas fáceis, assim, né? Também. Isso. Eu acho que tu já contextualizou muito bem. As promessas fáceis, elas deveriam alertar, né? Sim. Disparar o alarme e dizer assim, tem alguma coisa errada aqui. Né? E na cooperativa, por parte dos nossos colaboradores, por parte lá do nosso conselho, pela empresa centenária que nós somos, não vamos operar nunca dessa forma, né? E isso tem também sido um fator importante para nós, a credibilidade associada ao que a gente vê acontecendo aí fora, que nem você mencionou, né? Que as pessoas têm buscado credibilidade. Aonde encontra a credibilidade? Aonde encontra a confiança? Numa empresa local centenária. Aonde conhece o vice-presidente, conhece o presidente,
tá próxima, sabe quem é, sabe onde estão, conhece os colaboradores, tem um endereço fixo, tá presente, tá nos eventos da comunidade. A credibilidade está aí. E se a gente tem feito também um trabalho bastante intenso nisso, de alertar as pessoas para essas questões de falsas promessas. Então, é um caminho que para nós se traduz em muita oportunidade também, porque às vezes o mercado está assim, sob a premissa de contar com a boa índole das pessoas, eles também estão metendo os pés pelas mãos, né? Inclusive esse final de semana eu vi uma postagem de não é um banco, mas é uma agência de investimentos oferecendo 130% de rentabilidade na Selic. Aí quando eu olhei aquilo, a primeira coisa, né, a pessoa que talvez é mais ambiciosa ou mais ansiosa, dá para se dizer assim, pensa que é um bom negócio, né? Mas não vem a pergunta, por que ele está querendo pagar 130%? Se ele pagasse 110%, ele já estava muito acima do mercado, né? É porque ele está precisando de recurso, ele está com algum problema lá dentro. Precisa capitalizar urgentemente. Precisa capital, precisa botar dinheiro para dentro, porque vai acontecer alguma coisa. Só que essa cortina de fumaça, né, a gente só vê numa assembleia, por exemplo, quando tu fala qual é que é o teu real patrimônio, né? A gente não sabe o patrimônio de muitos bancos, né? Não está explícito, não é falado aqui num podcast quanto é realmente teu patrimônio. Então essas falsas propagandas, né, acabam conflitando muitas vezes num tema que a gente, no ano de 2025, inclusive, acabou inaugurando, que é o Centro de Pesquisa do Bem-Estar Financeiro. Então a gente inaugurou na cidade de Sapiranga, que atende toda a nossa área, um centro justamente para isso, para falar sobre o bem-estar financeiro. Porque muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo uma grande economia e no futuro vai virar um mal-estar financeiro. Eu vejo, inclusive, vários casos que acabam chegando assim, de pessoas que estavam em alguns bancos que acabaram sendo liquidados agora nos últimos meses, e as pessoas saíram de uma fortuna que tinham guardado para receber um dinheiro que o fundo garantidor paga, entendeu? Então, cadê a segurança, né? Cadê a educação financeira que a pessoa tanto tempo teve ali para guardar esse dinheiro e aí confiou a alguém que não vai te garantir, né? Tudo aquilo. E até só um adendo, por exemplo, a chegada de internet e comunicação fácil, assim, que virou também uma obrigação, digamos, de instituições financeiras, de que tem que estar fácil, tem que estar tudo aqui na palma da mão, mas já se tornou também a armadilha, né, atual, porque tudo fica fácil. Chegou aqui esse anúncio que tu comentou, em poucos cliques tu já fez dentro. Ali todo o investimento. Eu tenho falado que nessa era de inteligência artificial, né, e a gente acho que vai viver muito isso agora, porque a gente está entrando num ano eleitoral, né, então eu acho que vai ter muito problema com relação a isso. A gente vive uma era da reputação. E como tu faz reputação, né? Reputação tu faz através de exemplo. E tem uma máxima que diz, né, que eu só acredito naquilo que eu vejo, né? Só que hoje, com o avanço da inteligência artificial, tu já não consegue mais nem acreditar no que tu vê. Então, de que forma tu vai ter certeza, né? E aí nós estarmos aqui falando sobre patrimônio, sobre recursos, sobre o que a gente entrega, é muito para isso, para construir reputação, né? O Centro de Bem-Estar Financeiro que eu citei agora há pouco, ele vem para isso, né? O nosso core é falar sobre economia, sobre dinheiro, sobre recursos, sobre empréstimo, né? Sobre consórcio. E o Centro de Bem-Estar Financeiro, ele vem para ensinar as pessoas não a ter educação financeira somente, mas sim falar sobre bem-estar financeiro. Como tu quer estar aqui, já que a gente está vivendo agora a geração prateada, eu e o Shirley aqui já somos dessa geração. Garoto propaganda, né, da geração prateada. 50 a mais, né? Os 50 a mais. Então, é natural que a população vá chegar aos 100 anos em breve, né? A gente já consegue, já começa a escutar, o meu vizinho lá morreu, tinha 100 anos. Aí tu escuta, mas o meu amigo morreu, tinha 102. Então, tu começa a ver isso cada vez mais perto de ti e cada vez mais real, né? Então, se as pessoas vão viver mais tempo, né? Como elas vão viver até lá?
Porque vai chegar um momento em que tu deixa de ser produtivo, tu vai ter que viver ou das tuas reservas ou do INSS, né? Que talvez não vá conseguir te garantir uma vida digna. E que talvez já beira o colapso, né? Pelos indicadores que se tem, né, nos próximos anos. Então, esse centro de bem-estar financeiro vem para isso, para ajudar as pessoas a se reestruturar para o bem-estar financeiro na sua longevidade, não só para o momento. E também acho que é a razão ali de muitos problemas, claro que tem a falta de acesso à informação, né, de ter o acesso a uma informação mais confiável, mas justamente a questão do bem-estar. Se a pessoa já não se planeja de forma correta no seu dia a dia e precisa daquele dinheiro, como tu falaste, até ansiosa, né, pelo dinheiro, é o espaço para cometer um erro, né? Exatamente. E que chegue uma oferta fácil e que ela acabe embarcando, né, em uma ideia ruim, né? Exatamente. Você quer ver, Estevão, até complementando, Francisco, aqui a tua fala, nós investimos... São 4 multiplicadores, né? 4 multiplicadores. 4 multiplicadores do bem-estar financeiro, que são hoje, digamos assim, os parceiros da Sicredi Caminho das Águas, para atuar in loco nessas questões que envolvem educação financeira, conhecimento, assim, atributos para que a pessoa melhore a relação dela com o dinheiro, com a realidade econômica dela. Tem 4... são 4 multiplicadores. 2025 foram 9.282 pessoas que foram impactadas, né? E a gente vive uma epidemia agora dos jogos, né? Que são as bets. E tem sido um drama para as empresas porque os funcionários acabam começando a pedir adiantamento. E aí consegue sacar o fundo de garantia e começa uma bola de neve. E eles mapearam que é por conta das bets? Muito, em função das bets, assim, esse descompasso, né? E relatos que chegam para nós, como foram muitas pessoas, é natural que nas palestras também apareça isso, né? Então, a gente faz um trabalho muito forte para tentar, porque nunca é o fim, sempre tem uma solução, né? Sempre tem como reorganizar. Às vezes não é o mais fácil, né? Às vezes tem sofrimento envolvido, mas tem como reorganizar, né? Para conseguir que a pessoa tenha o bem-estar financeiro, que é o que a gente busca no final. Mas nesse processo, essas 9.000 pessoas foram 140 palestras. Então, muitas empresas, né, empresários que estão com essa dificuldade, né, ver seus funcionários lá pedindo adiantamento. Chega uma hora que a bola de neve fica tão grande que a pessoa não dá mais conta e rola junto, né? Então, muitos empresários pedindo palestras. Então, e é uma coisa que a gente quer, né, Shirley, fomentar nesse ano de 2026, porque a gente percebe que está muito ligado a nós isso. A gente hoje pode entregar isso, a gente tem uma estrutura montada e percebe que a comunidade precisa disso, né? Com certeza. E o que nem você trouxe, né, Francisco? O centro do nosso negócio passa por isso. O nosso propósito é liberar o potencial de pessoas em negócio. Então, o jeito, por exemplo, que um banco faz negócio, ele não está muito interessado nisso aí. Se aquilo vai ser um negócio que você vai prosperar, se aquilo é um negócio que vai de fato contribuir. O foco do banco é o lucro. Nós não podemos operar dessa forma. Então nós temos também os nossos objetivos econômicos, né? Nós temos nossas metas, como qualquer empresa tem. Mas a forma com que a gente estabelece a relação com o nosso associado é diferente. Como a gente faz é diferente. Então, como é que eu levo isso que o Francisco mencionou para a prática dos negócios, para o dia a dia, para a rotina? Eu preciso ser muito bom em conhecer, em descobrir o que o associado precisa, conhecer, descobrir, ir para a prateleira e pegar as minhas soluções que mais atendem às necessidades deles. Eu tenho que estar focado na pessoa, no diagnóstico dela e naquilo que vai contribuir com ela. Isso é credibilidade, isso é confiança. É assim que tem sido o nosso posicionamento. Então, por isso a tua pergunta anterior, na resposta, ela tem uma complexidade, mas ao mesmo tempo ela tem uma simplicidade. Tudo se resume. Essa é a simplicidade. Tudo se resume a ser uma cooperativa. E aí é entender de gente. E ser muito bom em entregar a solução que ele mais precisa. Se você faz isso, a pessoa vai olhar para ti e vai dizer o seguinte, cara, é diferente. E ela vai querer se aproximar de quem? De quem realmente cumpre com aquilo que promete, que é
me ajudou enquanto associado, por isso eu me vejo como associado. Claro. Então, discurso e prática tem que fechar. Posicionamento tem que ser visto no dia a dia. Até em questão, assim, também de imagens, falando de forma geral, incluindo bancos nisso, né? De que as pessoas têm de que, por exemplo, o banco vai ficar feliz se a pessoa fica endividada. Porque, tendo o banco como já uma figura, né, negativa, né? De que não vai se importar e que vai até gostar disso, que, sei lá, vai ganhar mais com juros. Se tem esse imaginário geral, né? Claro, isso a partir dos bancos, né? Mas justamente é o que o também Francisco falava, que é tudo uma questão de imagem, né? De consolidar, né? Uma credibilidade. E que hoje, pelo menos nos bancos, se nota isso, né? Entre as pessoas, o banco vai ficar super feliz, que ele vai ficar com uma dívida, né, gigante e com muitos juros para pagar. Eu vou trazer um relato pessoal quanto a isso. Eu, antes de entrar no conselho, até 2023, eu era coordenador de núcleo, né? Que é um time de pessoas que tem esse contato entre a cooperativa e a comunidade, né? Então, são representantes da comunidade que trazem os anseios da comunidade e também levam as soluções da cooperativa lá para dentro. E eu lembro, acho que foi 2015, talvez isso, uma assembleia lá em Campo Bueno, uma assembleia pequena. Aí o Álvaro era diretor executivo na ocasião. E ele, na apresentação, disse que baixaria os juros do cheque especial de 10% na época para 3%. Eu achei aquilo, cara, como assim, cara? Ele vai perder dinheiro, né? Vai perder 7% nessa brincadeira, assim, mas como assim? Isso aqui não é um banco, não quer dinheiro e tal. E eu perguntei daí para ele, eu disse, Álvaro, mas deixa eu entender um pouco melhor isso aqui, tu quer reduzir de 10% para 3%? Ele disse sim. Eu disse, mas me explica o motivo, né? Ele disse, não, a gente quer aqui pessoas que estejam saudáveis. E a gente entende que se nós continuar cobrando 10% de cheque especial, as pessoas nunca vão sair do cheque especial e eu não quero que os associados estejam no cheque especial. Eu quero que eles estejam educados financeiramente. Cara, aquilo foi uma virada de chave para mim, porque fez sentido, entendeu? Eu consegui entender que estar na cooperativa era diferente de estar num banco, justamente pelo que tu fala, né? Que o banco ele tem uma certa vantagem ao ter a pessoa pagando 10% e não 3%, que são esses 7%. Esses 7% fez eu gostar mais de uma cooperativa e fechar as contas que eu tinha em banco, entendeu? Então, e quando tu traz para um exemplo prático, faz sentido, né? Faz sentido a questão de ser cooperativo. Legal. E eu também tenho até um registro pessoal sobre a questão da presença, assim, também. Eu agora não sou mais parte, mas fui parte do Rotaract aqui da cidade. E em todas as reuniões ou chegada de novos membros, a gente fazia também os eventos junto com o Rotary, tinha ali alguém da Sicredi também se colocando à disposição, inclusive falando dos projetos que tu comentou, né? Que aberturas de edital, enfim, sempre se colocando à disposição da comunidade e estando presente também ali nas reuniões e assembleias de uma forma muito amigável, assim. Então, justamente isso acontece na prática, né? Alinhando natural, o discurso e a ação, né? Sabe que nesse ano de 2025 também, a gente inaugurou o memorial, que conta a história desses 100 anos de cooperativa, né? 102 já agora. Mas o memorial, ele é um resgate da história, né? Porque as cooperativas, elas geralmente nascem justamente disso, dessa conexão entre a comunidade e alguma coisa, né? Seja no nosso caso, uma instituição financeira, né? Mas tem também outras cooperativas, né? Que são do agro, que são de transporte. Elas nascem justamente dessa união de pessoas. E é por isso que a gente não perde essa essência, né? Quando tu olha lá a história, lá no nosso memorial, que fica em Rolante, tu percebe isso, que teve uma conexão desde o começo e ela não teve separação, né? Tanto é que é uma cooperativa que está há 102 anos ativa, né? Teve outras que interromperam, voltaram. Mas é porque realmente o cooperativismo, quando ele nasce genuíno, né? Nasce para atender alguma demanda, ele se torna uma aliança daquele pessoal. Isso. E vai passando de geração em geração. Então, em 102 anos, foram várias gerações que foram nascendo dentro da cooperativa e foram seguindo, né? A cooperativa ela é muito simples, mas
chegar, alcançar esse lugar, às vezes é um pouco desafiador, né? Aquilo que fez a cooperativa surgir é hoje, quem sabe não, seguramente o nosso principal diferencial, que é a cooperativa existe por uma necessidade. E às vezes o nosso grande desafio é despertar essa necessidade, é trazer consciência, luz para essa necessidade. Bancos não tem necessidade na comunidade, nas pessoas. A necessidade é nele próprio, o fim é nele próprio. Uma cooperativa é instrumento, é meio, é forma da comunidade. A lógica é completamente diferente. E eu imagino também, não sei se é um desafio ou é algo fácil, né, de colocar em prática, é que essa mentalidade também aconteça dentro de cada colaborador da Sicredi. Como é que é isso também para que cada um que chega ou tem aquele momento de mudança, como tu comentaste ali do Álvaro, né, e a mudança de juros ali. Mas tu sabe, Esteban, que a gente que a gente teve uma experiência agora com a inauguração do memorial, que foi fantástica justamente para isso, né? Porque hoje resgatar o passado, né, e ter ele exposto é quase que inovador, né? É uma coisa, é um paradoxo, né? Tu pegar o passado e dizer que é inovação. E é inovação, porque tu deixa claro isso que o Shirley falou, né? Que o nosso principal diferencial hoje é aquilo que fez a gente existir. E a gente trazendo hoje os novos colaboradores lá para dentro e toda a reciclagem que a gente está fazendo com os que já estão aqui, é de novo trazer a identidade para eles, para mostrar quem a gente realmente é. Porque eu sempre tenho dito, né, que quem não sabe de onde veio, não sabe quem é. E tu ter isso hoje lá no memorial, essa história contada e de uma forma que seja, não precisa nem ser lúdica, mas que esteja exposta de uma forma que as pessoas consigam entender, consigam ver esses 102 anos em ação, faz uma diferença que é inovador. É uma coisa inovadora. E eu vou dizer, até quem não gosta muito da história começa a entender a relevância da história pro agora. E ele tem, por isso que é o paradoxo que o Francisco mencionou. Não é só um lugar que deposita a memória, é um lugar que fortalece o presente e ele impulsiona o futuro. É uma mágica, é uma química que a gente está tendo lá. Agora nós vamos, mês que vem, fazer 2 turmas e nós vamos levar todos os líderes de agência. Eles vão para lá, vão ficar umas 2 horas lá, porque tem muito significado naqueles objetos que estão lá, naquela história que é contada, e esse significado as nossas lideranças precisam internalizar, para que eles possam, enquanto líderes, também serem porta-voz disso nas cidades que eles atuam, né? Então tem uma química e uma mágica que é um exercício de orgulho, né? Que é cooperativa. Mas eu acho que até faz parte da criação de novas ideias, né? Isso. Tu internalizar tudo isso, saber, né, como é que foi todo o histórico, quais foram as ideias também aplicadas, né, 100 anos atrás. Sim. Acho que são também a chama, assim, para criar também novos projetos, novas ideias. É por aí que caminha, né? Falando de futuro, então, próximos anos, já adiantou um pouco, né, também já da expectativa, né, de a cada 3 anos dobrar praticamente a operação. Nos próximos 3, né? Como é que então está isso de próximos anos que vem por aí no Sicredi, Caminho das Águas? Eu até trouxe umas colinhas aqui, ó, projeção, vamos virar a página. Não, exatamente. Agora, eu acredito que nem eu dizia há pouco, mais uns 2 ou 3 meses, nós vamos comemorar 100 mil associados. É um dado emblemático, é um marco para nós, um dado bem legal. Na carona disso, porque já que a gente é uma instituição de pessoas, né? Quanto mais pessoas, mais prosperidade para a cooperativa e para a região. Tudo gira em torno disso. O que a gente chama de círculo virtuoso gira em torno das pessoas se unirem na cooperativa, né? Quanto mais gente faz parte da cooperativa, mais esse círculo virtuoso começa a se desenvolver. Então, veja, eu falava há pouco 2 bilhões e alguma coisa de ativos, nós queremos chegar em 4. Só que esse número aqui é frio, esse número é como se fosse um número de um banco, de um balanço de um banco.
Para chegar em 4, significa que a nossa região também prosperou. Então a cooperativa ela apoia, ela entrega, ela contribui, ela se retroalimenta desse desenvolvimento e começa a girar esse volante cada vez de forma mais forte, mais pujante, né? Então, uma empresa, uma cooperativa de crédito que já vai ter 4 bilhões dos ativos da região transitando por dentro dela. E que nem eu falava há pouco, 500 milhões de patrimônio. Acho até que é interessante reforçar só novamente isso da questão do patrimônio, porque se conecta com o que a gente vinha falando de falsas promessas, enfim. Isso. Empresas com patrimônio nesse nível é que podem e têm a credibilidade para garantir esse crédito também, né? Perfeito. E é o que acontece com as que acabam tendo problemas, né? E que acabam sendo liquidadas, porque elas não têm, né, de onde tirar, não tem esse dinheiro que dá a segurança, né? Isso. E na carona esse nosso número também de 240 milhões de patrimônio, a gente está ancorado por um sistema, né? Que isso é interessante também deixar claro, né? Que é uma grande diferença. Hoje, o sistema Sicredi, patrimônio total, tu tem aí de cabeça ele ou não? Ah, não, de cabeça não. Mas são alguns bilhões, né? Então, tem essa questão toda, né? Tu estar numa cooperativa que está linkada a um sistema maior, ela te traz também uma certa estrutura e uma certa garantia que extrapola o tamanho do patrimônio dessa cooperativa. Vai além, né? O que o Francisco está dizendo é que, numa hipótese de alguma cooperativa ter dificuldade, o próprio sistema socorre essa cooperativa e blinda qualquer impacto que aconteça aos seus associados, né? E o Sicredi hoje é um sistema de atuação nacional, né? Nesse caso, até uma segurança dupla, digamos que, né, se a própria cooperativa vai bem e tem essa credibilidade e essa segurança financeira, mesmo assim tem essa outra salvaguarda no sistema. E para falar de dado sistêmico, dado desse sistema, semana passada nós comemoramos 10 milhões de associados. 10 milhões. Né? Nós estamos comemorando 100 mil esse ano, né? Vamos chegar aos 100 mil, mas já são 10 milhões. Isso. E aí o que eu queria complementar, assim, para falar de dado, né? Falamos muito aqui do patrimônio, mas tem um outro dado que também transmite solidez, é um pouco mais técnico, né? Que é o que a gente chama de liquidez. E é um índice, né? Então, vou tentar traduzir esse índice. Nossa liquidez fechou o ano passado em 2,13. Isso significa que os recursos que a gente capta e os recursos que a gente empresta tem uma folga aqui de 2,13. Né? A cada R$2 captados, a cada R$2 cada R$2 captados eu posso emprestar 1, porque eu tenho que segurar 1, que é o que o Banco Central exige, por exemplo. Então a gente ainda tem um excedente de liquidez para financiar projetos aqui na nossa região fantástico. Legal. Entende? Então, sim. A cooperativa com folga de liquidez. Não é uma cooperativa apertada de liquidez que vai no mercado pagar ou prometer para buscar liquidez taxas que nem às vezes a gente vê que acontece. Né? Nós temos um excedente de liquidez aí muito bom. Perfeito. E outra, tu perguntou sobre exercício de futuro, né? A gente também percebe o movimento que os bancos estão fazendo de fechar agências, né? Inclusive na região do litoral aqui está acontecendo, que é em função da questão do lucro, né? Porque hoje eles estão chegando à conclusão que eles operando por um celular, eles estão tendo talvez mais resultado do que por uma agência física. E a gente vai na contramão disso, né? A gente está justamente apostando nos espaços, né? Que a gente chama de espaço Sicredi, que é um espaço que o Shirley vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas é um espaço em que a gente traz a comunidade para dentro do sistema, né? Para dentro desse local, onde lá dentro tem até uma agência. Um pedacinho desse espaço é uma agência. Mas o intuito não é ser uma agência. O intuito é ser um espaço para a comunidade. E isso faz toda a diferença, porque a gente está acreditando muito que as pessoas estão cada vez mais carentes do olho no olho. Né? Na hora de resolver um problema, onde elas vão? Né? Na hora que deu alguma coisa, o que elas fazem?
Ou então existem cidades onde só existe o Sicredi também, né? Tem vários municípios onde só tem Sicredi. Quando elas precisam um local para se reunir, para fazer algum trabalho, não existe. Então, nós teremos esse local, né? E é uma das coisas que o Conselho acabou aprovando no ano passado, é que a gente cubra toda a nossa área também. Então, ainda faltam 8 municípios Com uma agência. Uma agência em né? cada cidade. Física. Né? Uhum. Então, a gente agora disparou um projeto que vai levar 3 anos, mas a gente toda a nossa área vai estar coberta por agência, né? Legal. Então, e os espaços vêm para contemplar isso também. Que nem o Francisco estava mencionando, nós estamos falando nesse ano de implementarmos 6 novos espaços. E não só em cidades que ainda não tem, mas também em cidades que... Aqui é uma cidade que vai ser contemplada com isso. Cidades que se pegar Capão da Canoa, por exemplo, tem o centro, mas é uma cidade que sobe, vai a Capão Novo. Ali nós vamos ter um espaço Sicredi. Ali Legal. nós vamos ter um espaço Sicredi. Então nós vamos ter... E são locais que acabam sempre sendo um pouco relegados. E é legal que tem essa visão. O espaço foi uma das formas que a gente encontrou, não só para continuar sendo relevante fisicamente, mas para ampliar a relevância fisicamente. Então, ali também tem uma sutileza, que é como esse espaço é pensado e construído. Ele não é pensado lá de dentro do Sicredi. Ele é pensado lá na ponta, escutando o que aquela comunidade precisa. Então, nosso time vai lá, reúne as pessoas, conversa com elas, tem toda uma metodologia para isso, e tenta extrair o que de fato aquela comunidade está precisando e como a nossa presença local pode potencializar isso. E a partir disso aí é que o projeto é concebido. Sim, não chega já com tudo pronto, não sabemos como é que vai ser o contexto ali. E aí as necessidades que aparecem vão desde uma sala de cinema até uma impressora. Né? E a gente vai trabalhar nessa para contemplar essas coisas. E essas necessidades, é muito interessante isso, porque elas tendem a se movimentar ao longo do tempo. E a gente vai precisar estar conectado com essa evolução também para continuar sendo relevante, porque provavelmente passou pela nossa presença lá a evolução, a transformação, a melhoria, né? Então é muito curioso isso. E olha só, a comunidade vai ter a chave, porque esse espaço, o Francisco mencionou, inclusive lá dentro tem uma agência, significa assim, imagina uma construção de 300 metros ou 500 metros, vai depender, né, de cada necessidade, onde 70% desse espaço é destinado para a comunidade. 30% é destinado para a agência, como a gente conhece hoje, tá? Esse 70% que é da comunidade vai ser usado pela comunidade. Então, sábados, domingos, à noite, ele não pode ter... Ele tem que ser um espaço independente da agência, justamente para ter esse fluxo. E vai ter isso aí. Essa atividade, que legal. O primeiro vai ser inaugurado agora em Maquiné. O nome vai ser Espaço mesmo? Espaço Sicredi. Depois, Maquiné, São Luís. Depois o bairro São Luís vai ser nosso primeiro espaço numa cidade que nós já temos uma agência, lá em Sapiranga. Depois aqui esse é o bairro São Luís. Bairro São Luís de Sapiranga. Depois aqui no nosso litoral também terão outras, né? E Capão Novo que tu citaste é uma agência ou é um espaço? É um espaço. Um espaço. É um espaço. Já está sendo. Que também tem lá dentro. Que também tem lá dentro uma agência. Vai ser mais ou menos que nem um smartphone. Tu até consegue ligar dele, né? Tu usa outras coisas. É uma boa analogia. E já está sendo construído, as pessoas... construído no sentido de a ideia, escutar a comunidade e tal. Tudo isso que eu expliquei aqui, né? Boa. Legal. Parabéns. Gente, mais algum destaque? A gente já está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Podia só fazer um convite para as assembleias, né? Sim. Verdade. A gente está lançando oficialmente, então, pela primeira vez, né? Uma assembleia 100% digital. A gente fez no ano passado uma experiência, a gente chamou de conexão digital. Na metade do ano, a gente fez como se fosse uma assembleia de segundo semestre, assim, né? Onde a gente fez justamente para entender como as pessoas iam aceitar. Colocamos lá uma opção de votação, se elas aceitariam, né, uma assembleia digital.
E dentro das escolhas isso veio à tona que sim, né? Então esse ano vai ser a primeira vez que a gente não fará a assembleia convencional, né? A assembleia ordinária de núcleo presencial, fará ela digital e faremos depois o que a gente chama das conexões com públicos mais direcionados através das demandas das agências. Então, vai ser a primeira vez que a gente vai estar fazendo uma assembleia 100% digital. E isso vai nos dar a possibilidade, inclusive, de levar para eles de forma mais, não vou dizer lúdica, mas de uma forma mais fácil de entender tudo isso que o Shirley trouxe aqui, que são os números, são essas coisas, a gente vai conseguir trazer através da Assembleia Digital, né? Ela vai estar aberta a partir do dia 27, pelo aplicativo ali do Banco Sicredi, né? Do aplicativo... O app do Sicredi. Aqui isso. pelo smartphone, né? Na aba Assembleias, tu entra lá e vai acessar ela. Bem fácil, né? Bem fácil. Esteban, Francisco, e tem uma questão que eu acho que tu pode também falar, que por ser a primeira, a gente criou aí um belo estímulo, né? Para a participação dos nossos associados. Essa parte mais especial. Não, mas vai que essa pauta aí é tua, toca a ficha. Não, então, para quem assistir a Assembleia, né? Tem que assistir ela e tem as votações lá dentro. Quem assistir a Assembleia, quem fizer as votações, vai estar concorrendo a 2 viagens, tá? Uma para Bariloche e a outra para Porto de Galinhas, é isso? Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. Uma para Bariloche, uma de inverno e uma de verão. Ela né? fica disponível ali, então, ou é em um horário específico? Não, ela fica disponível 24 horas. Tá. Durante quantos dias? É do dia 27, agora me pegou. Dia 27 mas se eu não me engano, são 15 dias, fica aberto. E o pessoal vai responder ali as perguntas durante o horário de expediente, né? Então, tu fez uma pergunta ali ou fez alguma contribuição, tu vai responder a resposta, então vai conseguir interagir, né? Então vai ser muito interessante. Agora eu não vou encontrar aqui. Mas são durante 15 dias. É a partir, então, do dia 27. Dia 27. 27 ao meio-dia abre a Assembleia. Gente, queria agradecer vocês novamente aqui pela visita. Fica já o convite para uma outra oportunidade e vocês têm um espaço final também, se quiserem dar aí um último recado aos associados também, enfim, fiquem à vontade. Bom, eu quero agradecer então a oportunidade de estar aqui podendo falar, né? É sempre bom a gente contar como foi o ano anterior, né? Projetar também o futuro, né? Importante. E aí também convidar o pessoal, então, para assistir a nossa Assembleia, que é um momento que a gente faz justamente isso, né? Um momento de festa do cooperativismo, quando a gente mostra aquilo que a gente conseguiu construir ao longo do ano. Então, vai ser um prazer poder receber todo mundo. Na mesma linha aqui do Francisco, aproveitar o espaço para agradecer para você, né, Estevão? E convidar os nossos associados para a Assembleia. Não deixem de participar, eu acho que vão adorar o que está lá. 45 minutos, né, Francisco? Isso aí. 45 minutos de Assembleia. Não vai ver o tempo passar, tá bem legal mesmo. E agradecer, eu acho que a gente precisa, sim, agradecer, reconhecer a confiança que os associados estão depositando no trabalho da cooperativa. Ela já tem, como mencionado por nós aqui, uma relevância muito grande no desenvolvimento da nossa região. E seguindo nessa toada, que nem se diz, ela vai ser ainda mais protagonista. A nossa região vai ter ainda muito mais orgulho e uma compreensão ainda maior do que é a presença ativa e protagonista de uma cooperativa para contribuir aqui com o desenvolvimento. Então, agradecer também os nossos colaboradores que têm feito um trabalho excepcional, né? É diferente trabalhar numa cooperativa do que trabalhar em bancos convencionais, agradecer a eles também, agradecer aos associados e reafirmar aí o caminho que a gente tem trilhado, né? Muito bem, brigadão novamente pela presença, obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui em mais um TelaCast, o podcast do Tela 20, obrigado também aos nossos patrocinadores, Sicredi Caminho das Águas, Super da Praia, Visual Calçados e Esportes, Debastiani Nunes Odontologia, La Cantina, Jean Ambientes, Tchebir, Unirad, Orsi Santiago Contabilidade, Matheus Scheidauer Nutricionista, Hora Unique e Botomé Síndico. Nós voltamos
na próxima semana com mais conteúdo, mais conversas aqui pelo YouTube e também no Instagram, @tela20. Até a próxima. Tchau, tchau.